Vá se preparando, pegue seu caderno, pegue sua Bíblia, sua caneta, porque hoje nós temos uma mensagem maravilhosa da parte de Deus para você. Espero que você fique ligado. Aí, para você, já ouviu essa vinheta em algum lugar da sua vida? Já ouviu ou já não ouviu? Vou botar de novo aqui, hein? Para você que está acompanhando aí, toda vez que aparece essa mensagem na televisão, é porque tem algo importante a ser falado. Você provavelmente, em algum momento da sua vida, já ouviu essa musiquinha. Sabe qual que é o último momento que eu lembro de ter tocado essa música? Eu estava lá na faculdade, num dia normal, e essa música tocou, e a notícia que deu na televisão foi a morte do Michael Jackson. Sim, a última vez que eu vi na TV essa vinheta foi o dia da morte do Michael Jackson. E esse dia foi interessante porque um amigo meu falou bem assim pra mim: pô, mano, tu nem sabe quem morreu. Aí um amigo meu me ligou na hora, né? Mano, tu nem sabe quem morreu. Só que nesse dia da morte do Michael Jackson, morreu um amigo meu também. Ele tinha câncer, ele era um jovem de 20 e poucos anos. Ele morreu de câncer nesse dia, no mesmo dia da morte do Michael Jackson. E o meu amigo me ligou e falou: pô, mano, tu nem sabe que morreu. Eu falei: pô, mano, eu já sei, muita tristeza e tal. O Michael Jackson. Aí eu falei: poxa, mano, pensei que tu tava falando de outra pessoa, do nosso amigo, né? E essa musiquinha, ela ficou marcada na minha mente como um dia de mensagem importante. Sabe, um outro dia que eu ouvi também foi na morte dos Mamonas Assassinas, na morte de Ayrton Senna, e algumas outras vezes nós já vimos em muitas outras mensagens essa música, né? É uma música que vem nos ensinar que tem uma mensagem importante a ser dada. Então, antes de começar a nossa mensagem, plantão da Rede do Reino dos Céus para te dar uma mensagem importante. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Deixe aberta a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. 2 Coríntios capítulo 4. E você vai ler comigo 2 Coríntios 4, eu estou dando o tempo de você abrir sua Bíblia, porque você vai ter que acompanhar comigo esse texto. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Então, se prepare aí que você vai acompanhar comigo, deixe sua Bíblia aberta. Leia comigo, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Por isso, Deus que disse: das trevas resplandeça a luz.
Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E você vai anotar aí o número 1. E o número 1 é: faremos a cobertura do Evangelho às pessoas. Faremos a cobertura do Evangelho às pessoas. Anote aí. Número 1 é: faremos a cobertura do Evangelho às pessoas. E vamos analisar aqui o que Paulo quis dizer de Coríntios capítulo 4, de 1 a 6. Primeiro, Paulo começa a falar que foi pela imensa misericórdia de Deus que nós temos esse ministério. De qual ministério o apóstolo Paulo está falando? Será que é o ministério de música? Será que é o ministério de dança, o ministério de teatro? Será que é o ministério arte e vida, limpeza, coral? Qual é o ministério que nós temos pela misericórdia de Deus? Eu lhe pergunto. Paulo está falando do ministério da palavra de Deus. O ministério é o trabalho de levar a salvação às pessoas. Jesus nos disse em Marcos 16:15, portanto, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E quando Paulo se refere, por isso que nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, o ministério que Paulo se refere é o ministério da pregação da palavra, da pregação do evangelho, de resgatar as pessoas para o reino de Deus através do evangelho que nos salvou. E Paulo vem nos ensinando que essa história, que ele conta do Cristo que lhe salvou e que salvou as outras pessoas, também é o meu e também é o seu trabalho. Tem um amigo meu, eu já contei essa história, nem todos sabem, né? Eu estudei com um rapaz, eu acho que desde o maternal até a 4ª série, né? Então a gente tem maternal, pré-1, pré-2, alfabetização, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª série. Esse meu amigo, eu sempre notei que ele era diferente dos meus outros amigos. Diferente em que aspecto, pastor? Ele não agia como todos os outros. Eu ouvi muito chamarem esse meu amigo de gay, sabe? Porque enquanto todos os meninos ali falavam das meninas, porque fulano é gatinha, porque fulano é aquilo, ele nunca se meteu nesse tipo de conversa. Ele era um rapaz que não falava palavrão, ele era um rapaz que não era agressivo, eu nunca vi ele brigar. Ele era, antes de tudo, uma pessoa educada, respeitosa, estudioso. E eu sempre notei essa diferença nesse meu amigo. Muitos anos depois que nós já tínhamos seguido as nossas vidas, eu acompanhando ele pelas redes sociais, eu vim descobrir que ele era crente, o que me causou grande tristeza, porque durante todos aqueles nossos anos de amizade, ele nunca, eu volto a repetir, ele nunca me falou de Jesus. Talvez se aquele meu amigo tivesse me falado de Jesus, eu tivesse crido mesmo na minha infância, pelo testemunho dele, por como ele era, pelo comportamento dele. Eu via que ele era um rapaz diferente, mas ele nunca pregou Jesus a mim, ele nunca me falou de Jesus. E sabe o que acontece, meus amigos? Hoje, ele é um desviado. Hoje o que nós vemos na internet é ele com uma garrafa de cerveja, bebendo, curtindo a vida, no mundo, curtindo. O modo dele de viver me chamou a atenção. Mas ele nunca abriu a boca para dizer o porquê que ele era daquele jeito. E como nós éramos grandes amigos, se ele tivesse falado para mim, eu tinha compreendido e eu tinha crido. E muitos de nós fazemos isso também de certa forma.
não só no colégio, mas nos lugares em que nós frequentamos, nos lugares onde nós vamos, onde nós temos alguma espécie de relacionamento. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente está fazendo o que Paulo descreve aqui em 2 Coríntios 4. Olha só o que Paulo fala. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Porque eu e você ouvimos o evangelho meio que diariamente, por todos os cantos. E o evangelho não está encoberto para mim e para você. O evangelho está coberto para os que não creem. E quando eu era uma criança, um adolescente, o evangelho estava encoberto para mim. Aquele meu amigo poderia ter me aberto os olhos, revelado o evangelho para mim, e ele nunca o fez. E pela misericórdia de Cristo, anos depois, eu vim ouvir o evangelho de outra pessoa, crer e ser salvo. O que eu quero fazer é que você reflita, meus amigos, é que você não seja como esse meu amigo, que poderia ter me falado de Jesus. Você não precisa ter vergonha. Você pode livremente falar de Jesus para as pessoas que você conhece, que estão ao seu redor, para o seu amigo de classe, seu amigo de colégio, para aquelas pessoas que estão na tua sala, na hora do intervalo, na hora do lanche. Você pode falar de Jesus numa conversa de WhatsApp. Você pode falar de Jesus na faculdade, para você que já está no ensino superior. Você pode falar de Jesus no trabalho. Porque para você o evangelho não está encoberto. E se nós encobertamos o evangelho, é para os que estão perecendo, para os que vão morrer, que esse evangelho está encoberto. Se Jesus voltasse hoje, será que as pessoas ao teu redor teriam ouvido o evangelho da sua boca? Se Jesus tivesse voltado na minha infância, eu não teria ouvido de Jesus da boca do meu amigo. E eu fiquei muito chateado durante muito tempo, porque ele teve todas as oportunidades de me falar de Jesus. Ele tinha a minha amizade, ele tinha a minha confiança, nós éramos amigos de anos. Ele nunca me falou que ele era cristão, apesar de eu perceber que ele era diferente. Sabe o que é engraçado? Todos os meus outros amigos não falavam com ele, falavam que ele era viado, né? Não, esse menino é viado, pô. E eu defendia, ele falou, não, pô, ele não é não, pô. É só o jeito dele. E depois que eu me tornei cristão, e que eu soube que ele era cristão, que eu vim entender o comportamento daquele meu amigo. Mas ele podia ter me falado do Deus que ele cria, do evangelho que o salvou. A família dele toda era cristã, mas ele não me falou. Eu te pergunto, se você é uma pessoa que tem vergonha de falar do evangelho, se lá na tua sala de aula as pessoas já sabem que tu é cristão, não só pelas tuas atitudes, mas porque você já falou de Cristo para alguém, você já declarou a sua fé publicamente a todas as pessoas. Quando eu cheguei na faculdade, no meu primeiro dia da faculdade de Direito, eu declarei que eu era cristão para todo mundo que estava ali. E olha que eu nem era como eu sou hoje. Eu ainda estava ali no começo, aprendendo muitas coisas, mas eu coloquei na minha mente que, em primeiro lugar, eu não tinha que ter medo de falar do meu Deus para ninguém, e da fé que eu carregava comigo, mesmo no princípio. O que aconteceu que foi na minha trajetória, na minha faculdade de Direito, eu fui transformado completamente. Eu comecei sendo uma pessoa e terminei sendo outra para Jesus. Cada vez melhor, cada vez com mais intimidade, cada vez mais próximo de Deus. De modo que, no final do ano, as pessoas já me procuravam para saber das programações da igreja. Já havia se tornado público o fato
de eu ter uma vida cristã, uma vida dentro da igreja. Os meus amigos de faculdade me viram parar de sair com eles, parar de beber, parar de ir para a noite, por causa de Jesus. Então, eu não só tinha o meu testemunho ao meu favor, mas eu também falava de Jesus para as pessoas. E o que acontece hoje é que eu vivo integralmente para Jesus. Mas tudo começou de eu colocar Jesus ao meu redor em todos os lugares. Você aí que ainda estuda, você leva Jesus para o teu colégio? Quando tu está lá no intervalo do teu colégio, tem Jesus nas tuas conversas? Para quantos amigos teus tu já falou de Jesus? Você tem abrido a boca para cumprir Marcos 16:15, de pregar o Evangelho a todas as pessoas? Você tem cumprido o Evangelho que Deus te deu pela misericórdia? Porque não sei se você sabe, mas eu e você deveríamos estar mortos em nossas transgressões. Mas foi do agrado não só de Deus nos salvar, mas Ele permitiu que nós fôssemos coparticipantes da pregação do Evangelho. E é obrigação minha e sua pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E quando eu pregar o Evangelho, eu não posso me orgulhar, porque me foi imposta a necessidade de pregar o Evangelho. Você tem feito isso? Será que lá no teu colégio você é conhecido como cristão? Você é conhecida como crente? Será que nos lugares onde você frequenta, ou você é um crente 007, disfarçado? A tua fé está restrita às paredes da igreja que você frequenta, aos teus amigos e os grupos de WhatsApp da igreja. Fora dali, ninguém sabe que você é cristão. E pessoal, não se espantem quando eu falo isso, porque tem muita gente que é assim. Tem muita gente que dentro da igreja é o super crente, que anota a mensagem, leva a Bíblia, decora versículo, mas no colégio, dentro de casa, no trabalho, é zero Jesus. E se a gente está encobertando esse Evangelho, a gente está deixando de salvar outras pessoas, porque esse Evangelho já nos alcançou. E a missão sua e a missão minha, levar esse Evangelho adiante. Tal qual como o apóstolo Paulo estava cego na sua religiosidade, meus amigos. Antes de Jesus aparecer para ele, o apóstolo Paulo estava cego. Ele perseguia os cristãos para prendê-los e lançarem eles na prisão e matá-los. Até que Jesus apareceu a Paulo, ele ficou cego de fato, não só espiritualmente, mas também fisicamente. O Evangelho foi pregado ao apóstolo Paulo, ele creu e foi batizado. E não demorou muito para ele se juntar aos apóstolos na pregação do Evangelho e levar essa mensagem adiante quando as escamas caíram dos seus olhos. Será que você não tem pregado o Evangelho porque você ainda está com escamas nos seus olhos? O que te falta para pegar o Evangelho? Será que você é mudo? Será que você não sabe falar? O que te falta? É vergonha? Será que te faltam pessoas? Eu te digo que nada te falta. Só falta você cumprir plenamente o seu chamado. Da mesma forma como Paulo foi iluminado por Jesus, eu e você, que somos iluminados por Ele, devemos nos levantar e levar a mensagem àqueles que não creem, aos nossos amigos e também aos nossos inimigos, pessoas que nos cercam. Paulo, quando ele começou a pregar, ele pregou tanto para estranhos, e ele pregou à vista dos fariseus, aqueles que andavam com ele, de modo que ficava todo mundo perplexo. Não é esse Paulo que procurava matar os cristãos, como ele está pregando o Evangelho agora? Será que você tem um testemunho como esse? Será que as pessoas olham para ti lá no teu colégio e falam bem assim:
Não era fulana que estava se agarrando com o menino no passado? É ela que está pregando o evangelho agora, é isso mesmo? Será que eles falam a respeito de você, rapaz? Não era esse rapaz que vivia brigando, que vivia andando com mais companhias, ele que está pregando o evangelho agora? Será que esse testemunho já te alcançou ou ninguém nem sabe que você aceitou Jesus? Ninguém nem sabe a fé que você tem, porque você não professa. Mas pode ser que você fale bem assim para mim, pastor. Eu até falo uma vez ou outra, mas só para quem eu tenho uma intimidade. Só que você tem que pregar a todo mundo ao teu redor. Os dias são maus, pessoal. Você sabe que você pode estar vivo hoje e amanhã não. Nas suas redes sociais. É a ferramenta mais poderosa que você tem hoje para falar do evangelho. Sabe por quê? Tem muita gente que é tímida, que não consegue falar cara a cara. Mas a internet não te exige isso. Você pode botar a câmera, filmar você falando de Deus e fazer uma publicação. É ou não é? Tem muita gente aí que é todo desenrolado na internet, né? Todo garotão, garotona, mas pessoalmente não consegue dizer nada. Já que você tem essa ferramenta, por que você não usa a favor do reino de Deus? E aí você pode dizer bem assim, pastor, a rede social é minha, eu uso para o que eu quiser. Mas só que você está enganado, meu irmão, porque se você é crente, se você, moça, é crente em Jesus, você já não é de si mesma, nem teu corpo te pertence mais. Você é propriedade de Deus, morada do Espírito Santo, da promessa. Você precisa cumprir o teu propósito de existência, porque você vai ter que prestar contas diante de Deus. Continue sendo você mesmo, porque Deus te criou. Deus criou até mesmo a tua personalidade, mas insira Jesus na tua vida. Faça Jesus fazer parte do teu cotidiano, de todas as coisas que você faz, que você vive, que você fala. Será que Jesus é só teu Senhor? Será que Jesus é só teu Rei quando você está lá na igreja? Eu te pergunto, será que você é filho de Deus só quando você está lá entre os irmãos? Será que lá no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, ninguém nem sabe que Jesus é teu Senhor? E se as pessoas não sabem, por que você acha que é? Talvez você não fale de Jesus. Talvez as suas atitudes não sejam de um cristão. Talvez as tuas redes sociais tenham tudo mostrando o seu ego, o seu eu, e nada mostrando do Deus que habita em você. Talvez você não tenha entendido que a igreja não é aquele templo lá na Serrinha, que a igreja não é aquele prédio lá na Serrinha, mas que você é uma pedra viva da igreja do Senhor. Você, unido a mim, unido a todos os nossos outros irmãos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. E em cada igreja, essa aqui, a minha igreja, a sua igreja, todas as igrejas, a palavra de Deus precisa ser pregada e vivida. E esse teu WhatsApp que tu tem, esse teu Instagram, esse teu Facebook, o teu YouTube, deve ser usado também para levar a palavra de Deus às outras pessoas. Pessoal, deixem que os jornais façam a cobertura do coronavírus. Tem gente querendo ser repórter, né? Tem gente que só manda notícia do corona. Deixem que os jornais façam isso. Afinal, eles estão recebendo, você não está recebendo nada. Nós temos que fazer a cobertura do evangelho da graça de Deus. Pessoal, deixa para os partidos políticos, deixa para os políticos falarem da política. Deixa eles se degladiarem por causa de política. Afinal, eles sobrevivem disso. Mas nós sobrevivemos por causa de Cristo.
É o nosso dever pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho. Se nós temos que fazer cobertura de algo nas mídias sociais, essa cobertura tem que ser do Evangelho de Deus. Vamos começar a transmitir a palavra de Deus, a mensagem da salvação, sem rivalidade, sem morte. Você pode levar uma mensagem de Deus à casa das pessoas sem precisar sair da sua nesse momento. A palavra de Deus diz bem assim: preguem a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda paciência e doutrina, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês, porém, sejam moderados em tudo, Suportem os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É o apelo de Paulo a vocês. Cumpra o seu ministério, suporte as perseguições, pregue o evangelho. Vocês não podem ser ignorantes a tal ponto de achar que a pregação do evangelho é dever só do pastor, é dever só de missionários e de pregadores. É dever de todos nós, Obviamente, eu sobrevivo do evangelho. Eu não vivo se eu não pregar o evangelho. Mas você tem que viver pregando o evangelho. Eu te digo que você vai falar: pastor, mas eu não recebo por isso. O senhor vive para pregar o evangelho, o senhor é sustentado pelo evangelho. Mas lá no reino dos céus, meu amigo, você receberá o seu galardão, a sua recompensa. Você irá morar onde as ruas são de ouro. Como diz o nosso amigo lá na igreja, você vai receber o seu tão sonhado mármore de ouro. Eu nunca vi, mas se olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem mente nenhuma foi capaz de imaginar, então deve existir o mármore de ouro do nosso amigo lá no céu. Ele vai receber o mármore de ouro se ele cumprir a missão dele na presente terra. Nós temos que entender que nós precisamos levar o evangelho, que esse momento é um momento oportuno, um momento onde todos estão de olho, em todas as redes sociais. E eu vou dar umas dicas aí de como você pregar o evangelho, usando o teu Instagram, usando o teu YouTube, Pessoal, faça um vídeo engraçado, faça um vídeo engraçado, tipo uma piada, Algo que vá fazer as pessoas rirem, mas ao mesmo tempo o conteúdo, o DNA daquele vídeo fala de Jesus. É muito legal. Olha, o nosso pastor Davi, ele é um homem super engraçado. O pastor Leandro também é um homem super engraçado. E eles conseguem fazer o evangelho ser entendido de uma forma bem tranquila. O pastor Davi conta uma piada, ele está falando de Jesus, é impressionante. O pastor Leandro também é um homem super criativo. E ele alcança muitas pessoas desse jeito. Mas você pode falar bem assim: mas eu não sou uma menina engraçada, eu não sou um rapaz engraçado. Tudo bem, faça uma música, escreva uma música falando de Jesus, faça uma paródia, faça uma poesia. Algumas pessoas são atraídas pelas coisas da arte. E se você faz esse trabalho envolvendo arte e apresenta Jesus para as pessoas, isso pode ganhar vidas. Você sabe que a nossa igreja faz um trabalho artístico de evangelismo, em que muitas pessoas são atraídas por isso. Quem gosta de teatro, quem gosta de cinema, quem gosta de música, de dança, consegue ver o evangelho ser pregado através dessas artes. Você pode muito bem cantar uma música de Deus e falar das pessoas. Olha, teve uma decisão de uma das nossas jovens bem assim nesses últimos dias, antes do coronavírus. Ela decidiu só ouvir música cristã. E quando ela estava trabalhando, ela estava ouvindo música cristã. Isso aproximou as pessoas dela, porque as pessoas estavam carentes de Deus.
Então, você tem que ser criativo. De repente, você vai pegar uma música na internet e vai fazer o comentário dessa música. Você vai pegar até uma música secular e vai tentar interpretar Deus dentro daquela música, trazendo um novo sentido para as pessoas. Faça memes, pessoal, né? Faça faça um meme. Vocês têm acompanhado a nossa página no NTB Fortal, não é? Tem lá o Batman lavando a mão, se protegendo do corona. Tem lá o Terry Crews, né, cantando a Will Survive, né? E esses memes, eles alcançaram muitas pessoas, eles foram super recompartilhados na internet. Querendo ou não, tinha um versículo ali. Jesus estava sendo levado através de um simples meme. Então, essas são dicas, né? O pessoal aí que gosta de fazer rap, que nem eu, faça o seu rap, grava o seu clipe. Agora é uma boa oportunidade das pessoas assistirem em casa. Leve a palavra, né? Leve a palavra na internet, é super simples. O negócio legal da internet é que você não vai ter que repetir várias e várias vezes. Você vai botar lá e a pessoa vê quantas vezes ela quiser. Mas faça isso. Seja alguém que vai fazer a cobertura do Evangelho de Deus às pessoas. Deixe que o coronavírus, os jornais façam a cobertura. Deixe que as coisas da política, aqueles que trabalham com política fazem. O trabalho de vocês é pregar o Evangelho. Então façam isso. Acompanhe aí comigo 2 Coríntios 4, do 7 a 15. Vamos lá? Acompanhe aí comigo 2 Coríntios 4, do 7 ao 15. Vamos lá? Vai falar bem assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. O número 2 que você vai anotar aí, vamos lá, nossa vinheta. Número 2, nós falamos porque cremos. Número 2, nós falamos porque cremos. Dá esse tempo aí para você anotar. Número 2, nós falamos porque cremos. Meus amigos, você acabou de ouvir o apóstolo Paulo falar. Ele fala em 2 Coríntios 4,13, está escrito: criei, por isso falei. Eu te pergunto, por que você não tem falado? Acaso você não crê? Por que é que você não tem falado? Porque eu entendo assim: se você fala, é porque você crê, você tem convicção, você acredita naquilo. O apóstolo Paulo já está nos ensinando: crie, por isso falei. Por que é que você não tem falado? O que é que te prende? Jovens, todo tempo é tempo de falar de Jesus. Sabe qual que é o momento ideal para você falar? São os momentos de dificuldades. Nós estamos num momento mais do que ideal para transmitir a mensagem de Cristo. Acaso você
Não foi os teus momentos de dificuldade, não foi o seu incontentamento com a sua vida, de tristeza, que nada dava certo, que fez você buscar a Deus, aquele Deus que você já tinha ouvido te prometer coisas boas? Porque são nesses momentos, meus irmãos, nesses momentos de dificuldade, que o povo se volta para Deus. São nesses momentos que o povo corre para ouvir a voz de Deus. Porque o ser humano é assim, pessoal. Quando está tudo bem, o ser humano não quer saber de Deus. É ou não é? Quando você estava feliz lá nas baladas da vida que tu curtia, quando você estava feliz lá com aquele teu ex-namorado, com aquela tua ex-namorada, né? Fazendo tudo o que vinha na tua cabeça, com aquele pessoal que tu andava, curtindo as festas da vida, você pensava em Deus? Afinal, para que você iria pensar se estava tudo correndo para os teus desejos da carne, se estava alimentando aquele desejo dentro de você? Por que tu acha que os pobres correm para Deus? Porque, pessoal, essa vida miserável que a gente vive, eu não sei se você é rico, mas eu não sou, estou longe de ser, né? Essa vida miserável que a gente vive para Deus, ela só é suportável quando Deus faz parte da nossa vida. Porque, imagine, né? Como é que nós conseguiríamos suportar as dificuldades não tendo Deus na nossa vida? No primeiro momento de aflição, nós iríamos desistir de tudo. É ou não é? Porque, pense bem, que esperança o pobre pode ter? É só a esperança de não ter de cada vez não ter nada, não é? Mas Deus, ele nos dá uma esperança maior. E Paulo vem falando aqui, no começo desses versículos que a gente leu, bem assim, ó, que nós temos um tesouro em vasos de barro. Paulo quer dizer com isso, meus amigos, que eu e você não passamos do pó da terra, que eu e você não somos nada. Olha, eu tenho esse copo aqui, ele é um copo de acrílico, sei lá do que é, mas se esse copo cair no chão, ele pode quebrar, e se ele fosse de vidro, ou até mesmo de cristal, ele certamente quebraria se ele caísse no chão. Agora imagina esse copo sendo de barro, e se eu largasse aqui no chão, ele ia se esfarelar, ele ia voltar a ser o pó do qual ele foi formado. Assim mesmo somos eu e você. Nós sequer somos um vaso de ouro ou um vaso de prata, nós somos um vaso de barro, sem valor algum, sem beleza alguma exterior, para que alguém possa querer essa nossa vida. Mas interiormente, aquilo que nos preenche é algo que vem de Deus. O poder de Deus é que está dentro de nós e que faz esse vaso de barro não se quebrar na primeira pancada. Porque você entende que eu e você, sendo vaso de barro e passando por dificuldades e resistindo, não é algo maravilhoso? Imagina esse vaso de barro, se ele fosse de barro, eu pegasse e tacasse ele na parede e ele não se quebrasse, não seria algo extraordinário? Assim mesmo somos nós diante das dificuldades. Quanto mais as dificuldades nos afligem e a gente resiste, isso mostra que tem algo superior dentro de nós que nos faz resistir àquelas coisas. E é o poder de Deus, o Espírito Santo, que nos preenche. E as pessoas observam essas coisas. Quando a gente suporta dificuldades,
nós estamos dando testemunho de que nós temos Deus na nossa vida. Imagine só o rico, por exemplo. O rico, pessoal, olha a vida do rico na quarentena. O rico fica em casa, vai assistir o Netflix, tem um sofá-cama na sala, uma sala com ar-condicionado. A cortina, que só faz apertar aqui no controle, ó, ela se abre e ela se fecha. Tem uma empregada doméstica para fazer a comida. Tem um carrão do ano na garagem, mora num condomínio. Tem máscara. Tem o álcool em gel. Tem a internet mais veloz, computador, o iPhone 1000, sei lá. Tem o pote de sorvete, tem lasanha em casa, tem tudo do bom e do melhor. Tem dinheiro sobrando na conta. Se quiser comprar algo, não precisa ir no mercantil, é só ligar ali para o iFood vem trazer. A tristeza do rico na quarentena, meus amigos, é não poder curtir uma balada, né? Não poder ir no shopping center fazer compras, não poder viajar, né? Ir para Fernando de Noronha, não poder ir para os Estados Unidos. E qual que é a nossa vida de pobre na quarentena? A vida do pobre da quarentena é comer, né, o resto de comida, né, que sobrou do dia anterior, porque tem que guardar, porque se acabar a gente vai ter que sair e ir no supermercado, e a gente não tem máscara, a gente não tem álcool em gel, vai correr o risco de voltar doente. A felicidade do pobre é ter uma cartela de ovo e uma garrafa de frevo na geladeira, pessoal, para aguentar o resto do mês. É ou não é? Ter um cuscuz para matar a fome. E para que o rico, ele, afinal, tendo todas essas coisas, ele vai se preocupar, né? Ele acha que não existe vida ruim, né? Tá ali, o mundo está se acabando, a gente vê o pessoal aí em casa curtindo filme, e eu não tenho nem televisão, eu tenho, pô, não é? E o rico não, o rico, em cada cômodo da sua casa tem uma televisão com todos os canais, e a gente fica pensando, o que é melhor? Sabe quando o rico olha pra gente e vê assim, ô bichinho, ô a bichinha, não tem nada, mas é tão feliz, né? Eu admiro esses bichinhos, olha, porque eles são guerreiros. Pessoal, na nossa felicidade, mesmo na pobreza, mesmo na desgraça, até o rico entende que nós temos algo conosco que está além do que ele possa entender. Porque materialmente o rico tem tudo o que ele necessita, mas ele sabe que interiormente todas aquelas coisas não vão suprir uma felicidade que está o tempo todo faltando dentro do coração dele. E o rico, o que acontece? Ele tem um carro do ano, depois ele já tem que comprar outro carro porque aquele carro já deixou de agradar ele, não é? Ele tem ali o celular do ano, mas já lança outro, ele já tem que vender e tem que comprar o outro. Isso tudo tentando suprir uma necessidade de uma felicidade perene que nunca chega para ele. E nós, no nosso sofrimento, na nossa pobreza, nós aprendemos a sermos felizes não tendo nada, sem ter a expectativa de ter o carro do ano, de ter a mansão, ou de ter viagens extraordinárias ao redor do mundo. Mas nós temos a plena certeza de que tudo isso não será nada comparado à glória que é eterna, que vai se revelar no dia da vinda de Cristo. E quando você está lá online, na rede social, não tem nada que te diferencie do rico, porque o mesmo Instagram que ele tem no celular dele, tu tem no teu. Apesar do teu celular ser o cavernoso, né, como o pessoal diz, né, da época dos dinossauros,
Apesar de a sua internet ser lenta, tu tá lá online, ele tá lá online também. E você pode levar para ele uma mensagem que vai suprir aquela felicidade que ele nunca teve. Ele pode ver a felicidade em você, mesmo você não tendo nada. É a tua oportunidade, você crê? Então fale de Jesus, porque muitos estão perecendo e estão indo para o inferno, porque nós não estamos abrindo a nossa boca. Se Jesus voltasse hoje, eu pergunto a você, todas as pessoas que você conhece, já ouviram falar de Jesus de você? Todos os teus 5 seguidores aí no Instagram, já viram você falar de Jesus? Eu fico te perguntando, as pessoas ao teu redor, já te ouviram falar de Jesus? Seja rico, seja pobre, né? Já ouviram você anunciar o Evangelho? Porque sabe o que acontece, meus amigos? Algumas vezes a pessoa rica, ela também fica deprimida, ela também tem depressão, ela também sofre desilusões amorosas, ela também vê a morte dos seus amigos queridos. E essa dor, muitas vezes, é a oportunidade que nós temos de levar aquela única coisa que nós temos de valor conosco, que é a mensagem de Cristo, a salvação. Você pode mudar a eternidade de uma pessoa com uma simples mensagem de 1 minuto no seu Instagram, no seu status do WhatsApp. A palavra de Deus diz aqui, nesses versículos de 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo fala bem assim: mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Quando tu tem lá na tua rede social só foto tua, né? Mostrando as tuas roupas bonitas, mostrando a selfie. Ei, tem gente aí que tu vai entrar no Instagram, só tem foto de selfie, aí faz o biquinho, né? Eu acho engraçado, é que sempre tem uma posezinha, né? Todo mundo tem uma pose pro selfie, né? Tem uns que viram o rostinho assim, né? É engraçado, cara. E tem várias modinhas, né? É biquinho, é língua pra fora, e meu Deus do céu. Tu vai entrar aí no Instagram de alguns irmãos, só tem selfie. A pessoa só tá pregando ela mesma, pô. Quando é que a gente vai começar a pregar de Jesus? Não é a nós mesmos que nós pregamos, mas a Cristo. Nós não recomendamos a nós mesmos, mas a vocês. O que isso quer dizer? Pessoal, a gente tem que se fazer escravo do próximo. Jesus, quando ele veio, ele se fez escravo dos seus discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, mostrando que mesmo sendo rei, ele estava se fazendo servo, para que eles pudessem crer, para que eles pudessem entender o Evangelho. Será que você tem negado a si mesmo para fazer com que outras pessoas ouçam a palavra de Deus? Ou você quer ser o rei das suas mídias sociais, colocando lá os teus selfies, né? O teu cabelo bonito, o teu sorriso, o teu rostinho que é jovem, um dia vai estar destruído na velhice. O que é que você tem lutado para mostrar ao mundo? Eu te pergunto. A palavra de Deus vai falar para a gente que a gente tem que ser morrer, né? Que nós temos que acompanhar a morte de Cristo para que essa morte traga vida às outras pessoas. Morrer para si mesmo, meu irmão, é negar-se a si mesmo. É você deixar de falar um pouquinho de você e começar a falar mais de Jesus, para que você possa morrer e possa trazer vida às outras pessoas. Alguém me falou de Jesus para eu crer. Alguém falou de Jesus para você crer. E você não vai levar isso adiante? Será que a tua selfie vai levar alguém para o reino dos céus? Pensa nisso, né? Reflete sobre isso. Você sabe, você nunca foi a pessoa mais popular do seu colégio. Você nunca foi a pessoa mais popular nem da Serrinha. Quanto mais de Fortaleza, quanto mais do Brasil, não é?
Só que na internet, independe se você seja popular ou não, você pode levar a mensagem de Deus. E as pessoas podem ir lá na sua página e ouvir a mensagem, sem você precisar ser famoso. Você está perdendo uma grande oportunidade de tornar Jesus conhecido. Não é você que tem que se tornar conhecido, mas Cristo. Leia comigo aí, 2 Coríntios 4, do 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois esses sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória que é eterna, que pesa mais do que todos esses. Assim fixamos os olhos naquilo não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Olha, meninas, vocês aí, essa tua beleza transitória é passageira, o teu rostinho bonito, um dia vai ser um rostinho de uma velha, né? Rapaz, para você que se acha bonitão, um dia você vai ser um rei do buchão, né? Os dentes tudo caindo, surdo, velho gagá, não é? Até para quem tem riquezas, tudo vai passar, não sobrará pedra sobre pedra, diz a palavra de Deus. Mas tem algo que não perece, é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus é perene, ela é eterna. Se você quer cultivar algo eterno na sua vida, isso você irá colher. Mas se tu cultivar coisas passageiras, o que tu vai colher é morte, é destruição. Porque as coisas passam. A gente tem que, o número 3, você vai anotar aí. Número 3. Número 3. Vamos mostrar ao mundo aquilo que não se vê. Vamos mostrar ao mundo aquilo que não se vê. A gente não tem que mostrar ao mundo aquilo que já é visto por todos, né? O que está aí no mundo? A beleza já está assim, não é? Coisas passageiras. É o que mais o mundo mostra. Basta você abrir na Globo aí, que você vai ver, né? O mundo mostra prazeres, riquezas, desejos. A gente tem que mostrar aquilo que o mundo não está vendo, aquilo que está encoberto ao mundo. A salvação em Cristo Jesus. Todo este mundo estava com seus olhos voltados só para as coisas terrenas, para as coisas desta presente era. Sabe o que eu tenho observado agora? Que as pessoas estão começando a buscar respostas espirituais das coisas. Tem muita gente aí que está com medo de morrer, sabia? Tem muita gente aí que está com medo de que Jesus volte. Sabe por quê? Porque em algum lugar alguém já lhe falou da volta de Cristo. Está sendo exposto pelos pregadores as passagens das profecias que mostram as pestes, as doenças, os sinais do fim dos tempos. E aqueles que viviam longe da palavra de Deus estão começando a dar ouvidos para a palavra. E tendo um forte desejo espiritual de procurarem saber sobre essas coisas. De repente as pessoas estão buscando entender as profecias, em busca de respostas de tudo que vem acontecendo. E é você o repórter do reino dos céus. É você que vai tornar conhecido o reino dos céus às pessoas, né? Faça que nem o nosso amigo do Serrinha News. O nosso amigo é o repórter da Serrinha. Ele pega o seu microfone, o seu celular, né? Ele não precisou que a Globo contratasse ele não precisou que a Record contratasse ele, nem que a TV Redes Mares desse um emprego para ele. Ele está lá fazendo as reportagens dele. Você também não precisa ser um repórter, né? Você não precisa fazer uma faculdade de jornalismo, você não precisa estar na Globo para levar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus pode ser levada aí por você do jeito que você é. Falar de Jesus, pessoal.
É a coisa mais maravilhosa que nós podemos fazer em prol do reino de Deus, porque é através de falar de Jesus que a gente vai tornar Jesus conhecido. Será que na Serrinha tem pessoas que não conhecem de Jesus? Será que teus vizinhos por aí, alguém ainda não vive uma vida de comunhão com Jesus? Fale de Jesus, o que está faltando? Use seu Instagram, use seu YouTube, seu WhatsApp, vai dar as notícias de Deus para as pessoas. Pastor, eu não sei como fazer, não tenho conteúdo suficiente, eu não estudei o suficiente. Macho, tu tem a meditação tem texto, tem explicações já formadas. Pega a meditação e coloca lá no teu status, decora o texto da meditação, grava um vídeo e fala. Quando tu está lá no colégio e tu vai apresentar a feira de ciências, você já teve essa experiência, eu acho, alguma vez na sua vida. Você vai pegar a parte da fala, um texto, você vai decorar e no dia da apresentação você vai estar lá. Aí vai falar o texto todo decoradinho, né? E as pessoas vão dar ouvidos porque sabem que você tirou aquilo de algum lugar e que é verdade. Faça a mesma coisa com a palavra de Deus, porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus, é dele. Pegue ali trechos da Bíblia, pegue ali trechos da sua meditação e recite como se fossem os seus próprios, né? Leve a palavra de alguma forma, seja sábio, seja perspicaz a pregar a palavra. Você não é o transmissor de um vírus, você é o transmissor da cura, a cura que pode tirar as pessoas da destruição eterna. Sabe o que dá muita esperança para as pessoas no leito de morte? É que mesmo esse corpo mortal indo para a sepultura, espiritualmente nós viveremos a vida eterna. Você já levou essa mensagem para alguém? Eu estou falando isso para te acordar, porque nós estamos em casa já há dias. E eu vou lhe falar, do jeito que está a situação do coronavírus aqui em Fortaleza, talvez esses dias se prolonguem. E o que você vai ficar trancado aí na sua casa? Fazendo o quê? Grave vídeos, fale do Evangelho, fale aquilo que você entendeu com a sua meditação, ajude as pessoas a encontrarem um pouquinho de Deus, para quando você voltar na sua aula normal no colégio, as pessoas veem, ei, pô, eu vi teus vídeos falando de Jesus, eu queria saber um pouco mais. Falei, cara, eu quero frequentar essa tua igreja que tu está aprendendo essas coisas, sabe? Durante essa quarentena eu senti a necessidade de buscar a Deus. Mas se tu fica calado, nada vai mudar. As pessoas nunca vão até você para saber de Cristo, porque você mesmo não fala, você mesmo não espelha Jesus. Tudo aquilo que você aprendeu no com Deus, chegou a hora de você falar nas suas mídias sociais. Com Deus te dá aula de como evangelizar, te faz entender as áreas de união com Cristo. As analogias de com Deus te explicam várias coisas, qual é o alvo do homem. Você poderia estar ensinando isso na sua rede social, seria maravilhoso. O que está faltando para você? Você tem que transmitir as boas novas. Deixa que a Globo faz retrospectiva no final do ano do que passou, meu parceiro. Para de fazer o TBT, vai transmitir as boas novas, mensagens de salvação. Anteriormente nós estávamos presos na nossa congregação, naquele prédio. Isso exigia que nós levássemos as pessoas lá para ouvir da palavra. Mas agora nós fomos dispersos, cada um para o seu lugar, para que a gente espalhasse o Evangelho além das paredes da nossa igreja. Entenda, abra os seus olhos. Você pode levar o Evangelho para as pessoas ao teu redor, assim como aconteceu no início da igreja primitiva, quando todos foram dispersos. Uns levaram o Evangelho para Samaria, outros por toda a Judéia, para Galiléia, até os confins da terra. Leve o Evangelho aí onde você está, aos seus arredores, aos seus vizinhos, aos seus colegas de classe, aos seus seguidores nas suas redes sociais. Espalhe o Evangelho que está oculto às nações. Vamos ler comigo aqui Efésios 5 agora? Você vai ler Efésios 5, do 11 ao 21. Efésios 5, do 11 ao 21.
Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifestado diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, ou seja, nós não estamos querendo aparecer, eu não quero falar de mim mesmo, né? Porém, estamos dando a oportunidade de exultar em nós para que tenham o que responder aos que se vangloriam de aparências e não o que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Jesus morreu por você, para você não viver por si mesmo, mas viver para Cristo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, ou seja, Cristo teve um corpo humano, só que agora nós não o consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você não tinha Cristo, você era humano, mortal. Mas hoje em Cristo você é nova criatura, um ser espiritual, renascido. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a mim, ele confiou a você. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Anote aí o número 4. Anote aí o número 4. Reconciliaremos as pessoas a Deus. Número 4. Reconciliaremos as pessoas a Deus. Este é um ministério que nos foi dado, de reconciliarmos as pessoas a Deus, uma vez que nós fomos reconciliados. Hoje, pessoal, mais do que nunca, nós sabemos a fragilidade das nossas vidas. Não só a nossa, mas de todo o mundo, né? Nós percebemos com todas essas mudanças que de uma hora para outra a gente pode perder nossa liberdade, que de uma hora para outra a gente pode perder a proximidade dos nossos amigos, a nossa saúde, a gente pode perder também a nossa vida. A gente entende que o ser humano é frágil e a gente crê em Cristo Jesus que por mais que nós possamos perder todas essas coisas, tem uma coisa que ninguém pode nos tirar. Eu quero que você acompanhe comigo em Romanos 8. Abra comigo no livro de Romanos. Romanos 8, a partir do 38. Abra comigo no livro de Romanos 8, a partir do 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem uma mensagem que pode trazer esperança às pessoas, é Cristo. Porque tudo nessa vida está sujeito a perecer. A gente pode vir perder tudo. A nossa saúde, a gente pode perder amigos,
perder nossa liberdade, mas Jesus ninguém pode nos tirar. E pessoas hoje que estão em leito de hospitais e não têm essa esperança, imagine quão triste será a morte deles. Porque quem está com coronavírus no hospital não pode receber visita, não se pode nem fazer um enterro a essas pessoas. Imagine se você estivesse lá no hospital com coronavírus e ninguém pudesse te visitar, e você não tivesse a esperança que Jesus disse a você: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, em Hebreus 13:5, em Mateus 28, 20b, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Porque eu lhe digo que mesmo uma pessoa à beira da morte, ela sabe que Cristo está com ela e que Ele mesmo a receberá nas moradas eternas, assim como Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Mas e quem não tem essa esperança? Eu digo isso a você porque não é só de coronavírus que uma pessoa pode vir a falecer. Ela pode perder a vida por causa de um acidente de carro, o prédio pode desabar, um avião pode cair em cima da sua casa, você pode sofrer um ataque cardíaco, ser vítima de uma bala perdida. O coronavírus não é o único perigo que está alastrado pelo mundo. Existem países em guerra civil. Os terroristas ainda estão fazendo o terror no Oriente Médio, matando cristãos. Mas essas pessoas guardam consigo uma esperança que não pode morrer. É a de Cristo em suas vidas. É o selar pelo Espírito Santo da promessa. E você tem a cura com você. O teu ministério é o ministério da reconciliação. Você pode levar essa esperança às pessoas. Nós estamos passando por um período onde Deus quer que nós abramos a nossa boca para levar a sua mensagem, porque nós estávamos calados na nossa vidinha, no nosso mundo, na nossa zona de conforto. Eu digo isso para vocês, jovens, porque vocês têm uma força que aqueles que já são mais maduros, pais e mães de família, já diminuiu um pouco dentro deles, porque vocês têm a força da juventude. Afinal, é a juventude que domina as redes sociais. São raros os pais de famílias que a gente vê fazendo TikTok, por exemplo, não é? Fazendo meme, fazendo pegadinha na internet, gravando vídeo. É a juventude que está online. A juventude domina esse mundo das mídias. Mas a gente pode ver que os nossos idosos, os nossos pais e mães, tios, estão lá online assistindo o que a gente está fazendo. Seja você um produtor de conteúdo que vai reconciliar as pessoas com Cristo, leve essa mensagem. Essa é uma dádiva que não pertence a qualquer um. A grande mentira que Satanás tem espalhado pelo mundo é que todos são filhos de Deus. O que vai adiantar alguém que não crê pregar um evangelho que não salvou a ele mesmo? Mas você que é salvo, você que crê, você precisa levar essa mensagem e ela vai ser abençoada por Deus, porque está dentro do propósito de Deus, do teu chamado, que você leve essa mensagem, jovem. Esse é o tempo da sua vida, para você levar o evangelho ao maior número de pessoas. Você precisa fazer isso. Você precisa parar de gastar o seu tempo só com seus próprios desejos. Leve essa mensagem, salve as suas famílias, salve os seus amigos. A certeza da salvação é somente para aqueles que, mediante a fé em Jesus Cristo, receberam o direito de se chamarem filhos de Deus, é o que diz em João 1,12. Mas essa
apesar dessa missão não ser de todos, ela está aberta para todos. Todos quanto querem receber Jesus também receberão o direito de se chamarem filhos de Deus. Agora, como que as pessoas vão crer em Jesus e entregar suas vidas se você não falar? Se você não falar. Reconciliem as pessoas com Cristo. Muitos dos seus amigos, nos seus colégios, ao seu redor estão desviados. Já ouviram a palavra alguma vez na vida e largaram Jesus. Fale da mensagem de Jesus. Fale da sua esperança. Reconcilie as pessoas com Cristo. Alguém falou de Jesus para você. E eu me admiro de nós não estarmos espalhando essa mensagem, fazendo o mesmo que fizeram conosco, nos falando do amor de Jesus, da esperança de vida eterna, do seu sacrifício por nós, pregando a mensagem da cruz e a ressurreição de Cristo. Você poderia estar fazendo esse trabalho. Para você que está online agora me ouvindo, essa mensagem que eu tenho é um recado para ti. Talvez você que está aí online nem tenha certeza da sua salvação, da fé que você professa. Mas eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão e minha irmã, que entrou nesse vídeo aí. Jesus tem um plano de amor para com você. Você não está à toa nesse mundo. Esse mundo é uma trajetória. E nessa trajetória, você deve conhecer a Deus, buscar a Deus. Porque é o tempo que Deus te dá para ter um relacionamento com Ele. Deus te criou com uma essência que é eterna. Não pense que a vida, quando acabar, vai se tornar um vazio. Porque você foi feito à imagem e semelhança do Criador. E o Criador vive a eternidade. Deus te fez de modo especial, admirável. É por isso que você é da raça humana. É por isso que você tem intelecto. Você consegue se comunicar, você pode pensar e criar coisas. É por isso que, é por ser a imagem e semelhança de Deus, que você pode amar as pessoas. Deus te criou para poder amar você e para ser amado de volta por você. Ele queria um relacionamento contigo. Ele fez todas as coisas para que um dia, enfim, você pudesse viver com Ele nas moradas eternas. Só que a escolha é tua. A escolha é tua. Você pode dizer, não, eu não quero isso. Eu prefiro viver uma vida de prazeres aqui nesse mundo. Mas uma coisa que não te contaram é que quando a sua vida de prazeres nesse mundo acabar, você vai para um lugar de sofrimento eterno. Então, o que é melhor? É viver uma vida de prazeres agora e eternamente de sofrimento? Ou viver uma vida de sofrimento, mas uma vida de eterno? Você prefere sem lágrimas? Ouvido nenhum foi capaz de ouvir, nem mente nenhuma foi capaz de imaginar. Ou você quer viver aqui nessa vida, tendo tudo que essa vida tem para te dar, mas eternamente ser condenado a um sofrimento que não acaba? Essa é uma realidade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é eterno. Mas a sua escolha faz diferença na sua vida pela eternidade. Porque você pode viver próximo de Deus para sempre ou afastado de Deus para a eternidade. E é uma decisão que é tua. Essa nossa vida mundana, essa nossa vida de desejos, ela é muito prazerosa. Eu não vou falar que não é, porque quem está numa festa sabe que é divertido. Quem usa drogas sabe que traz prazer, quem bebe sabe que a bebida traz prazer, quem vive relacionamentos e amores sabe que você colhe prazer daquilo. Mas essas coisas nunca vão durar para sempre, porque são coisas terrenas, passageiras. Você tem que manter os seus olhos nas coisas que são eternas, as coisas espirituais, e muitas vezes essas coisas espirituais te trazem por esse breve momento que se chama vida,
dificuldades e sofrimentos. Mas quando Cristo for revelado, você será ressurreto com Ele. E você viverá uma vida ao lado do Deus que te criou, uma vida de felicidade eterna. O que mais você poderia querer? Você vai se tornar um ser celestial, eterno. Em vez de você ser separado para o lago de fogo e de sofrimento eterno, você vai ser separado para a casa do Senhor e viverá com Ele em comunhão para sempre. E como aquele primeiro casal resolveu desobedecer a Deus e pecar, e nós somos descendências do primeiro casal, nós já nascemos tendentes ao pecado. Mas Deus não deixou por isso mesmo. É por isso que Jesus veio à terra. Jesus é Deus. Ele veio à terra para cumprir uma missão. A missão de Jesus era pagar pelo meu e pelo seu pecado. Você nunca seria capaz de pagar pelo seu próprio pecado. Você é pecador desde do seu nascimento. A sua vida, ela não é capaz de pagar pelo seu pecado, muito menos pelo pecado da eternidade. Mas Jesus foi capaz de pagar, porque Ele é Deus, porque Ele é santo e porque o seu Espírito é eterno. Então Ele pagou de uma vez por todas, Ele pagou pela eternidade todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. E quando você crê em Jesus, e quando você diz assim, não, Jesus, eu quero que Tu seja o meu Senhor, então Ele te dá o poder de ressurgir dos mortos. Ele te dá a essência, que é o Espírito Santo dele, que vai te selar para a vida eterna, e ninguém pode te arrancar das mãos de Deus. A palavra diz no livro de Romanos 10, 9 e 10, que basta você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Só basta você crer e confessar, e você será salvo, selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. E Ele diz que nunca te deixará e nunca te abandonará, Hebreus 13:5. Jesus é fiel para cumprir. E quando Ele sentiu os pregos, Ele suportou os seus amigos o deixarem e todos zombarem dele, porque Ele entendeu que um dia você compreenderia essa mensagem e Ele poderia ter você de volta nos seus braços. Hoje é um dia que Jesus quer te dar um abraço, que Ele quer te chamar de filho, Ele quer te chamar de filha. Você sabe que por si só você não pode, não tem esforço que você possa fazer que possa te garantir a vida eterna. Você pode ser a pessoa mais caridosa do mundo, você pode dar comida aos pobres, você pode fazer o bem a todas as pessoas, mas não é isso que te garante uma vida eterna. É só Jesus que pode dar a vida eterna, porque se não fosse assim, a vida eterna viria por obras, pelo seu próprio merecimento. Mas todas as tuas obras são trapos de imundície para Deus, porque você é um pecador e tudo que você faz está contaminado pelo pecado. Mas Jesus, sendo santo, Ele pagou pelo meu e seu pecado, e Ele pode derramar o seu Espírito Santo dentro de você, te dando a salvação que vem por meio dele. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Jesus é a ponte entre a morte e a vida. Enquanto você está nesse mundo e não crê no Senhor, você está destinado à morte. Mas quando você crê em Jesus Cristo, Ele abre a salvação para você, Ele abre a ponte para a vida eterna. Creia nessa mensagem. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é santo. Ele mostrou que o pagamento do seu sacrifício foi aceito por Deus, pois Ele ressuscitou dos mortos, Ele pode dar a vida eterna a você, se você aceitá-lo como Senhor e se você quiser. O amor de Deus é tão grandioso por nós, que Ele ainda te permite escolher. Ele ainda te permite dizer se você quer ou se você não quer a mensagem de Cristo. E se você assim o querer,
Você vai ser selado com o Espírito Santo da promessa. E mesmo que você venha morrer nessa presente vida, você entrará para a vida eterna junto dele. Porque assim como ele ressuscitou dentre os mortos, ele há de te ressuscitar dentre os mortos também. Faça essa decisão, você não vai se arrepender. Você não precisa mais ficar com medo do fim do mundo. Você não precisa mais ficar com medo de ouvir a trombeta de Jesus na sua volta. Na verdade, esse vai ser o som mais maravilhoso que você vai ouvir na sua vida, porque o Rei vai ter chegado para te levar. Tome essa decisão enquanto há tempo. Você não sabe se amanhã você vai ser o próximo infectado com coronavírus. Você não sabe se você vai acordar no dia de amanhã. Mas, mesmo que você não venha acordar, mesmo que você tenha uma doença mortal, você ressuscitará com Jesus para a vida eterna. Isso Ele te garante. Isso Ele te dá e te dá de graça. Basta você crer. Se você crer nessa mensagem, a palavra de Deus diz que você será selado com o Espírito Santo e você herdará a vida eterna, junto comigo e com todos os nossos irmãos que já creem nessa mensagem. Se Jesus voltasse hoje e você tivesse tomado essa decisão, se você tomar essa decisão, você irá com Ele para o reino de glória. E eu queria fazer uma oração com você, para que essa seja a tua esperança nesse mundo de trevas, nessas dificuldades. Que se esse for realmente o fim do mundo, como muitos estão pregando, não será o fim para nós. Na verdade, será só o começo da nossa vida eterna do lado de Jesus. Isso nos dá grande alegria. E vai ser muito bom encontrar você nas moradas celestiais. E você falar para mim: pastor, naquele dia, naquela live eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estou aqui nos céus hoje. Vai ser maravilhoso a gente se alegrar junto do lado do Senhor. Portanto, faça essa oração e entregue sua vida para Jesus. Oremos. Pai querido, eu só quero te dizer que eu sei que a vida tem muitos prazeres, Pai, a vida é complicada, é difícil, nós somos seres humanos falhos, tendentes ao pecado, Pai. Nós estamos sempre presos às coisas terrenas, Senhor, mas eu te agradeço muito, porque Tu nos deixou a Bíblia, Tu nos deixou a Tua palavra, e Tu tem capacitado pessoas a levar essa palavra adiante, de modo que todos nós possamos ouvir também e sermos salvos. Pai, no dia de hoje eu entendi, Pai, hoje eu creio a Tua missão, Pai, hoje eu creio o Teu plano da salvação, eu creio o sacrifício de Jesus, eu creio que Jesus é Deus, Pai, que viveu entre nós, morreu porque eu não era capaz de pagar o pecado, eu nunca seria capaz, mas Ele que era santo, Pai, Ele que é eterno, Ele pôde pagar, Pai, com a Sua santidade e pela eternidade, todos os meus pecados, todos os pecados da humanidade, os de antes, os de agora e os futuros, Pai. E assim Ele nos garante a vida eterna. Ele rasgou das mãos do inimigo a dívida do pecado que nós tínhamos, Pai. Nós só temos a Te agradecer, porque se não fosse Tu, nós estaríamos condenados a uma vida eterna de sofrimento, afastados de Ti. Mas o Teu Filho amado Jesus é a ponte que nos religa para o Teu reino, Pai. Muito obrigado por isso. No dia de hoje, portanto, eu entrego a minha vida a Ti, para de fato Tu ser Senhor e ser meu Salvador, e eu quero produzir frutos do Espírito, Pai, frutos de alegria, Pai, de amor, frutos de paz. Eu quero levar essa mensagem a outras pessoas, eu quero salvar as pessoas ao meu redor. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto Tu tem feito, Pai, por tudo que Tu vais fazer ainda em nossas vidas. Obrigado por se revelar a mim nesse período, Pai, inesperado da história. Que o Senhor continue conosco. Eu sei que Tu é fiel e vai cumprir, porque Tu disse que nunca nos deixará, Tu nunca nos abandonará. Muito obrigado, Pai. Eu sei, a partir de hoje, que se Tu voltares, eu irei contigo para as moradas eternas. Essa é a nossa nova esperança e a nossa alegria. Assim nós confessamos o Teu nome diante de todos. O Teu nome, Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Por todo o tempo, por todo o momento, agora e para sempre. Tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. E essa mensagem,
é a mensagem que você, de esperança, que você tem que guardar consigo e espalhar a todas as pessoas. Transmita as boas novas de Deus. Você não é a morte, você não é um vírus, você é a cura. Leve a cura a todas as pessoas. Comece interiorizando essa cura em você e leve a cura para todos. Transmita as boas novas do reino de Deus. Vá lá na sua rede social agora e coloque uma mensagem de Jesus para as pessoas que estão online. Espalhe essa mensagem de vida eterna. Fale para todos no Rei que você crê, aquele que é a tua esperança. Faça isso enquanto é tempo. Você pode, você tem o poder, você tem o Espírito Santo, você por si só é um vaso de barro, mas aquele poder que a tudo excede é o Espírito Santo de Deus dentro de você, e ele não se prende a paredes, ele não se prende a esse celular, ele é poderoso, e ele está aí para ser espalhado como rios de água viva que transcendem a todas as pessoas. Leve essa mensagem de salvação, com a força da sua juventude. Jovem, o poder está nas suas mãos. Leve o Evangelho enquanto é tempo. Transmita as boas novas do reino de Deus. E assim fica aí a nossa transmissão. Essa foi a mensagem urgente do reino de Deus para você. Agora é com você. Leve o Evangelho.